Aleluias. Irmãos, o tema hoje da mensagem é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Abra conosco, você que trouxe a sua Bíblia, meu amado, em Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos 1, versículo 8, vamos ler do 8 ao 13. Quem achou, diga amém. Marcos capítulo 1, versículo 8 ao 13, que diz assim: eu vos tenho batizado com água, ele, quem é ele? Jesus, porém vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Aleluias. E logo o Espírito o impulsionou para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos os serviam. Amém? Deus te abençoe. A amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando você vai numa festa, que a pessoa, aquelas festas que só vai ali quem tem o convite, ela está na lista de presença. Quando é feita assim num clube, né, num lugar, numa granja, ali tem as pessoas que ficam ali na portaria, né, aquelas pessoas que tomam, que ajudam ali, os seguranças, os anfitriões da festa, ficam ali na portaria ali pede seu convite e olha lá ainda se seu nome está escrito lá na lista de presença. Porque é planejado para 100, 200, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, é planejado para ver o que vai ser consumido lá de bebidas, de comidas, etc. Então, amados, o nome tem que estar ali. E eu falo para você nessa noite, o nosso nome também está escrito na lista. Mas uma lista muito especial, que nem lista ela é chamada no livro da vida do Cordeiro. E esse é o passaporte também para nossa entrada no céu. Aleluia. Então nosso nome tem que estar lá para a gente entrar no céu, para a gente entrar na nossa festa eterna. A festa do mundo, ela começa num certo horário, mas ela acaba, mas aquela outra é eterna. Aleluia. E nós estamos caminhando em passos largos para lá. Agora já acelerou. Antes vinha ali, capengando, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Mas agora já não tem muita gordura para queimar, não. Já está ficando nítida a volta do Senhor. Fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã, porque o Senhor está voltando. Fica firme, pastor Moisés, fica firme, pastor Daniel, não deixa a peteca cair, conforme diz aí na última hora, né? Agora, depois de 30, 40 anos de igreja, a pessoa retrocedendo lá no lamaçal. Não, vamos prosseguir firme. Está chorando, está sofrendo, está doendo, mas você está com Jesus. Aleluia. Não é hora de retroceder, não é hora de seguir em frente. O nosso Deus falou com Moisés. Ele falou assim: Senhor, o que é que eu faço? Diga ao povo que marche. Então está na hora de marchar em busca da salvação, que o Senhor está voltando. Irmãos, o tema que a gente acabou de falar é que Jesus, ele sabia da necessidade do novo nascimento. Antigamente, no passado, o Espírito Santo, ele visitava as pessoas. O que é uma visita? A visita chega na sua casa, faz uma visita a você, depois ela vai embora. Vou dar um exemplo simples para a igreja, e que todo mundo conhece essa passagem. Sansão, ele orava a Deus, mas quando ele estava de dificuldade, ele orava a Deus com tanta intensidade, que o Espírito Santo se apoderava dele, e ele ficava forte, vinha aquela força sobre ele, e não tinha inimigo que ele não pudesse enfrentar.
Qualquer um que viesse contra ele, ele julgava para o alto, e ele pegava o exército todo que vinha ali dos filisteus, batia todo mundo. A força do homem era gigantesca, por causa de quê? O Espírito Santo era sobre a vida dele, se apossava dele, se apoderava dele. Mas era uma visita, e depois o Espírito Santo saía. Tanto é que ele acometia o quê? Muitos pecados. Ele casou com a mulher de outro povo, né? Ele bebeu coisa que ele não podia beber, que ele era nazireu. Então, mas a partir do momento que Jesus, ele veio para nos salvar, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo não veio para fazer visita para nós, não. Ele veio para fazer morada em nós, aleluia. Ele veio para morar na nossa casa, aleluia, que é a nossa vida. Então, ele saiu com você. Creia nisso, irmão. Você não está andando sozinho, você não está chorando sozinho, você não está lutando sozinho. Deus mora dentro de cada um de nós, aleluias. Você não está sozinho, mesmo que você esteja com os olhos praticamente espirituais nublados ou fechados, não esteja enxergando ou sentindo, Ele está ali. Ele está ali. E Ele sabe do começo, do meio e do fim daquela prova que você está passando. Ele sabe quando vai terminar aquilo. Eu te digo, meu irmão, pode ser hoje, pode ser amanhã cedo, pode ser amanhã de noite, mas vai passar. O que não passa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida, ou vai se cumprir no meio da humanidade, mas vai se cumprir. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram, muitas estão se cumprindo, e muitas se cumprirão, e nós não veremos, porque a igreja já foi arrebatada daqui, aleluias. Então muitas coisas a gente não vai ver, a gente não vai participar. Glória a Deus por isso, que é coisa pesada, vai ser dolorido, mas hoje é de graça, mas lá na frente vai ter um preço a pagar. A gente pergunta, por que as pessoas não tomam a decisão de ficar com Jesus e ir embora na graça, sem sofrimento? Porque sofrendo, a gente já está sofrendo com Jesus. Agora, imagine sem Jesus, depois que o Espírito Santo levar a igreja para cima. O que vai virar isso aqui? Irmãos, então, Jesus sabia da necessidade do novo nascimento. Vamos ler lá em João capítulo 3, versículo 3, para vocês entenderem. Tem gente que fala até errado, mas se você ler direitinho ali, você vê que o negócio é mais complicado que a gente pensa. João 3. Jesus respondeu, e estava conversando com os principais lá dos fariseus, Nicodemos. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Opa, o que o senhor falou diferente aí? Que nós já não conhecemos, esse versículo aí é antigo. Ali, irmãos, está falando, não pode ver o reino de Deus. Não é entrar, não, nem vai ver. Porque tem coisas que você vê, mas você não pode entrar numa festa, talvez, como eu falei agora mesmo, segurança na porta, né? A casa é toda cercada por segurança, é um lugar que ninguém pode, só entra naquela portaria que está aberta. Então, mas você ainda vê a festa, talvez lá de cima do morro, você vê a festa lá, mas está falando, ali, ó, aquele, né, que te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, nem ver não pode. Porque só os escolhidos, que somos a igreja abençoada do Senhor, nós não vamos ver, nós vamos entrar lá, aleluia. Está vendo, irmão? Não pode nem ver. Ele não vai ter o prazer nem de ver. Mas precisa de quê? Do novo nascimento. Irmãos, Jesus então sabia da necessidade do novo nascimento. Marcos capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Irmãos, Jesus sabia da necessidade do novo nascimento. Esse rio Jordão hoje, ali onde era Dalém Jordão, onde ele foi batizado na época, praticamente. Esse rio Jordão, nessa localidade ali, hoje em dia está situada a Jordânia. Aí talvez tenha alguma coisa, tenha uma ligação com o rio Jordão, Jordânia. Então é localizada a Jordânia. E esse rio hoje é um veio d'água.
Você vê como é que o tempo vai corroendo as coisas de Deus, o tempo vai corroendo a natureza, o tempo vai corroendo a fé das pessoas. São muitas lutas, muitos choros, muito pranto, muita dificuldade talvez espirituais, talvez financeiras. Então vai corroendo a fé das pessoas. Por isso que a gente tem que procurar se encher todo dia, para que a gente não venha deixar que essa fé, o pouquinho de fé que a gente tem, desapareça, mas que ela seja aumentada através da palavra. Então, amados, nós estamos vendo aqui que Jesus sabia da necessidade, tinha que nascer do Espírito. Por quê? Um relacionamento entre homem e mulher, mesmo sendo casados no papel, um relacionamento abençoado, é um relacionamento carnal. É um homem e uma mulher, da onde nosso pai e nossa mãe, né, tiveram um relacionamento e nós somos gerados. Maria, mãe de Jesus, teve um relacionamento, mas não esse relacionamento carnal, foi um relacionamento espiritual, porque ela foi concebida pelo Espírito Santo, aleluia. Mas mesmo assim, Jesus sabia da necessidade do novo nascimento, porque ainda tinha uma parte que tinha sido usada uma pessoa carnal. Era espiritual, sim, era uma mulher de Deus, sim, mas era uma mulher que tinha sangue, tinha carne, tinha um corpo, tinha pensamentos, tinha emoções, precisava nascer de novo. Então Jesus foi socorrido, vamos dizer assim, ele foi socorrido, porque nós estávamos socorridos, ele foi ser batizado, procurou o seu parente João Batista, que era mais velho do que ele, praticamente, aproximadamente 6 meses, ele vai, João Batista não queria batizar ele não, falou, peraí, eu não careço nem de desatar as suas sandálias. Jesus, não, porém tem que se cumprir toda justiça. Toda justiça. Você veio primeiro, você saiu para o ministério primeiro, que o ministério antigamente saía com 30 anos para o ministério espiritual, né, de pregar as boas obras, de falar da palavra de Deus, 30 anos de idade. João Batista fez 30 anos primeiro, saiu para o ministério. Depois Jesus foi, então, não, tem que ser batizado para começar o ministério. E foi, João Batista batizou ele, e logo nós vimos aí, né, que o Espírito Santo veio e se apossou, né, simbolicamente como uma pomba no ombro de Jesus. Ele foi batizado também no Espírito Santo. Nós lemos aí, né? Está aqui, ó, versículo 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Irmãos, então, quando Jesus é batizado pelo Espírito Santo, ele ouve a voz de Deus. Olha só como é tremendo isso. Logo que ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele começa, então, antes ele ouvia a voz das pessoas, só das pessoas, conforme nós estamos ouvindo aqui, mas Jesus começa a ouvir a voz de Deus, conforme nós também ouvimos no nosso momento de intimidade com Deus, aleluias. Ouvir a voz de Deus, está escrito aí, né? Versículo 11, então foi ouvida uma voz dos céus. Ele começa a ouvir a voz de Deus. E o que está falando lá? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer, aleluias. Então Jesus já começa a notar ali que realmente ele é uma pessoa diferenciada, não como Deus, mas como uma pessoa que tinha intimidade com Deus, e Deus, eu vou te usar, conforme Deus está falando com você nessa noite, meu irmão. Eu tenho muito para te usar ainda nesse pouquinho de tempo que falta para Jesus voltar. Eu tenho muito para falar na sua boca. Mas nós temos que ter intimidade, nós temos que ter essa necessidade de buscar a presença de Deus, custe o que custar, que custe a nossa vida, irmão, mas nós temos que falar da palavra de Deus para as pessoas, nós temos que anunciar o Senhor Jesus para as pessoas, principalmente na nossa família. Eles podem ficar com raiva da gente, mas nós temos que falar para eles sobre o plano de redenção, de salvação do Senhor Jesus.
Temos que falar. Nós temos que agradar a Deus, não aos homens. Então eles podem ficar chateados. Veio aqui para falar, vim falar, Deus está falando para mim falar aqui, eu vou falar. Eu sou um servo do Senhor, preciso falar. E eu estou com outra coisa, eu estou falando coisa para te levar a se render ao Senhor Jesus e você ser salvo. Não estou te amaldiçoando, estou te abençoando. Nós somos abençoadores, aleluia. Você é abençoador, minha irmã. Você é abençoador, meu irmão, aleluia. Glória a Deus. Então, amados, a fé, ela vem pelo ouvir. Então Jesus aqui, está escrito no versículo 11, foi ouvida uma voz dos céus. Então quando a gente é batizado pelo Espírito Santo, você começa a ouvir Deus falar com você. Só que Deus, Ele fala aquilo que você quer ouvir? Sempre? Não. Tem hora que Ele fala coisas que você não quer ouvir. Mas Ele te fala, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é mau, não é porque Ele é perverso, não, é porque Ele te ama, é porque Ele nos ama. Pastor Moisés, você está errado, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se eu der ouvido à voz de Deus, eu vou consertar. Se eu não der ouvido à voz de Deus, eu vou continuar errado. Então eu tenho que ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus. Doa quem doer. Se Deus está falando, porque você tem que consertar. Deus não erra, nós erramos, mas Deus não. Deus não erra, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, aí quando Jesus escuta a voz de Deus, ele vê que começa a fazer toda a diferença na vida dele, porque Deus estava falando com Jesus que ele era filho dele. Ele não era uma pessoa comum, mas ele passou a ser filho dele quando ele foi batizado pelo Espírito Santo, passou a ser filho. Nós somos filhos de Deus, igreja, filho de Deus. Se ele cuida, trata, né, e dá comida para os passarinhos, o que o Senhor não faz por nós? Talvez você está achando que a porta está fechada, ou as portas fechadas, muitas portas para você de emprego, ou talvez você não vai para frente, você está achando que aquela vida que você está ali, você está e você vai morrer daquele jeito ali. Se for na presença de Deus, glória a Deus, muito melhor você estar lá no seu barraquinho, vamos dizer assim, do que numa mansão, mas sem Jesus. Nós sempre falamos aqui, o pouco com Deus é muito, mas aquele que tem muito, mas sem Deus é nada, ele não tem nada. Irmãos, tem pessoa andando com o nariz empinado aí, mas sem Jesus, ele não é nada. E você é filho de Deus, ainda além de ser filho de Deus, Deus ainda fala com Jesus, e fala com você também, comigo também. Eu tenho prazer em você, aleluia. Em ti me comprazo, o Senhor fala com Jesus. Eu tenho prazer em você. O Senhor tem prazer na nossa vida. Irmãos, isso não é para qualquer um, não, pode ser para todo mundo, mas é para aquelas pessoas que renunciaram às coisas do mundo, às paixões da carne, e estão agora verdadeiramente tendo uma vida cristã na presença de Deus. Aí o Senhor tem prazer na nossa vida, Ele tem prazer de colocar o alimento na sua casa, Ele tem prazer, vou falar uma coisa mais básica que tem, prazer de ver você permitir você abrir os seus olhos de manhã e caminhar para o seu trabalho, o prazer de você acordar, porque se Ele não quiser, nós deitamos e não acordamos mais. Quantas pessoas já deitaram, né, e dormiram no Senhor, literalmente no Senhor? Porque nós estamos na mão do Senhor, e teve pessoas que não acordaram, mas não partiram para o lado certo, não partiram para o lado errado. Por quê? Porque deram razão aqui, ou vazão às paixões da carne. Irmãos, mas Deus não desiste. Aí o Senhor, conforme falou com Jesus, Jesus ouviu a voz de Deus. Ele está falando com você também nessa noite comigo. Nós temos ouvido a voz de Deus? Nós temos deixado Deus falar conosco? Precisa responder não, é aleatório, né? Irmãos, o Senhor tem tido prazer na nossa vida.
o Senhor tem tido prazer no nosso casamento, em estender as mãos para nós? Como o Senhor tem visto as nossas atitudes perante a humanidade que está por aí? Como tem sido a nossa vida lá fora? Irmão, ouvir a voz de Deus, ela é o essencial para a igreja que vive a palavra, não é vive da palavra, não, vive a palavra, porque tem gente que vive da palavra. Tem pastores aí, né, falsos profetas que vivem da palavra. Ele tem uma igreja, a igreja está super cheia, mas a palavra de Deus verdadeira e genuína não é pregada. A igreja está cheia, então ele vive da palavra. Agora não, nós vivemos a palavra. Nós vivemos a palavra de o que está escrito aqui. Nós vivemos a palavra. Então, amados, tem 3 vozes que quase todos os dias ou todos os dias a gente ouve essas vozes. Uma é mais um sussurro, mas primeiro é o homem. A gente pode ouvir a voz de outras pessoas falando com a gente o que a gente tem que fazer, determinando o que a gente tem que fazer, ou a gente pode ouvir a nós mesmos, a nossa mente, falando para você fazer isso e aquilo, você mesmo conversando com você mesmo, você pensando no seu pensamento. Então são 3 tipos de voz. Então a gente pode ouvir as pessoas falar com a gente, né, o ser humano, ou você ouvir a si mesmo, a si próprio. Segundo, a voz de Deus. Deus falando para você ir ou ficar, você falar ou ficar calado. Então Deus falando com você, te mostrando o que é certo, mostrando o que é errado. E também temos, não vamos dizer que isso é voz não, mas é um sussurro do diabo, te mostrando, e está mostrando para todas as igrejas espalhadas pelos 4 cantos do mundo, né, o que você está perdendo. Olha aí o que você está perdendo. Tem muita coisa que você está perdendo, você está enfiado dentro de igreja. O diabo sabe, e você também sabe que a igreja somos nós. Mas ele fala que esse tempo que a gente está aqui, ele sussurra no ouvido da pessoa, que a pessoa está perdendo esse tempo, que ela podia estar deitada em casa vendo jogo, podia estar passeando, né, com o marido, podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Mas ele não fala só isso não, muitas coisas que está perdendo aí, os pratos, que a gente fala os pratos enganosos, aí entra também no meio no comecinho da miscelânea que ele faz na cabeça da pessoa. Ele vem com coisas boas, enganosas, mas vem com coisas boas, e depois entra ruim no meio, aí vem traição, vem o adultério, a prostituição, vem dinheiro ilícito, drogas ilícitas. Você está perdendo isso tudo aí, porque você está com esse tal de Jesus Cristo. Ele fala assim, irmãos, ele tem inveja da igreja. Ele era adversário de Deus. Hoje em dia, ele é o nosso adversário. Por quê? Aonde ele estava desfrutando das belezas, né, das benesses de Deus, lá no céu, ele foi expulso, que ele quis ser mais do que Deus. E para lá nunca mais ele pode voltar. Ele foi expulso de lá. O jogador, para melhor entendimento, o jogador, quando ele é expulso de campo, ele não pode voltar naquela partida. Ainda leva uma punição de 2, 3 partidas, dependendo do caso, se for briga, ele fica 4 jogos, 5 jogos sem jogar. E dependendo do caso, é 1 ano sem jogar, se for achado droga, talvez no sangue dele, na urina, que ele faz teste assim também. Então esqueci o nome do teste agora no momento, mas ele não pode, antidoping, então ele não pode voltar talvez 1 ano sem jogar bola. Então, amados, o diabo, a pena dele, a punição dele é de nunca mais entrar no céu. Ele sabe que a igreja está caminhando para lá, então ele não quer que nenhum de nós entre no céu, aonde que ele nunca mais vai poder voltar. Mas nós, através da oração, nós vamos rompendo, através da nossa fé, nós vamos passando por cima de tudo que vem colocado na nossa frente, os obstáculos, né, as muralhas que vão se levantando, né, as portas vão se fechando, nós vamos rompendo em fé, porque o nosso Deus verdadeiramente, Ele peleja por nós, aleluia, e vai nos fortalecendo a cada dia, para a gente ir chegando no nosso objetivo, no nosso destino final, que são as mansões celestiais, aleluias, glória a Deus. Irmãos, então nós estamos aqui, né? Tem ouvido a voz do homem ou não? Nós estamos ouvindo a voz de Deus?
estamos ouvindo o diabo sussurrar no nosso ouvido? A quem você tem ouvido? Deus sabe quem que você tem ouvido ultimamente. Talvez a sua fé está se desgastando, tem 20, 30 anos que você está na igreja, 5 anos, não aguento mais, estou esperando Jesus, e esse Jesus não volta, eu já não aguento mais. Aguenta. Jesus não precisava passar o que passou por nós, irmão. Nós não somos merecedores de nada. Ele veio porque Ele tem um plano para nós, na vida de cada um de nós. Ele não desistiu de nós. Nós também não podemos desistir desse plano, e também não podemos ser ingratos, né? Porque pelo aquilo que Jesus fez por nós lá no passado. Mas está demorando muito. Não está nada. O tempo de Deus é diferente. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Nós estamos no 2022, vai para 2023. Então sempre faço essa conta aqui para a igreja entender. Para Deus tem 2 dias que Jesus morreu naquela cruz do Calvário. Não tem 2000 anos. Para nós tem, mas para Deus não. Tem 2 dias. Está vendo, irmão? Como é que tem jeito? Tem jeito. Jesus está voltando. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala bem claramente para nós, não deixa dúvida nenhuma. Está lá em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro, o reino de Deus. Primeiro eu quero agradar a Deus, primeiro eu quero fazer isso para Deus, primeiro eu tenho que ter compromisso com Deus. Primeiro o reino de Deus, depois vem família, depois vem outros compromissos nossos para agradar a nós mesmos. Mas primeiro nós temos que ter, agradar a Deus e buscar primeiro o reino de Deus em primeiro lugar. Que ali está a nossa força, ali tem saúde, ali tem segurança, ali tem salvação, ali tem proteção, ali tem livramento. É no reino de Deus. Desde que você busque. Ali, quando você está doente, você não busca socorro nos hospitais, no médico humano. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, que é médico, e tem nos curado, e tem nos livrado de bactérias, tem nos livrado de vírus, e tem nos feito caminhar, aleluias. Esse não falha, esse não cobra nada de graça. Procure um especialista aí, nos lugares que tem por aí, que não vou nem falar o nome, que é de graça, para ver, dependendo do especialista, para ver se você acha ele. Você acha, daí em 2, 3 anos você acha esse especialista. Agora, se você pagar 300, 400 reais, amanhã mesmo tem marcação para você. Tem que pagar. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele trabalha na nossa vida, na cura, na salvação, na restauração do casamento, de graça, aleluias. Glória a Deus, só buscar nele, aleluias. Então, amados, é preciso um novo nascimento, igreja. O mundo terreno, nós somos filhos do nosso pai e da nossa mãe. Eles podem ter partido, mas está lá na sua identidade, sua identificação. Seu pai é fulano de tal, sua mãe é fulano de tal. Mas no mundo espiritual nós somos filhos de Deus, aleluia. Filhos de Deus. Mas nós tivemos sim e temos um relacionamento com Deus, aleluias. O nosso pai teve um relacionamento com a nossa mãe, mas nós, igreja, nós temos um relacionamento, a intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluias. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Irmãos, nós verdadeiramente, nós somos filhos de Deus. Ah, pastor, está escrito? Está escrito. João 1,12. Aleluias, glória a Deus. O pastor está falando para me animar, não está escrito. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Lá. Então Ele nos deu o poder de ser feito filho de Deus. Você não é qualquer pessoa para Deus, ser filho de Deus. E nós lemos lá atrás que Ele tem prazer na nossa vida, Ele tem prazer no seu filho, aleluia. Mas quantas pessoas têm saído conforme aquele filho pródigo que tinha tudo? Falou: pai, me dá minha parte do que eu tenho direito, que eu vou sair. E saiu. Aquilo é uma parábola. Saiu da presença do pai com a parte dele da herança, saiu, foi lá, tinha muitos amigos,
né? Usufruiu de tudo aquilo que o pai deu para levar a parte dele embora. Era amigo para lá, amigo para cá, se divertiu, fez tudo que tinha que fazer. Coisa que muitas pessoas têm feito aí quando sai da presença do Senhor. Tipo assim, pega a parte dele e sai. Ah, eu já conheço a palavra, eu vou sair. Mas a palavra, ela se renova a cada instante, por isso nós precisamos frequentar, participar dos cultos, que a palavra se renova a todo instante. Então foi lá, se divertiu, fez, e quando acabou o dinheiro dos amigos, rachado fora. Jesus é nosso amigo, ele não sai da gente. Quem sai de Jesus somos nós, aleluias. Você lembra da passagem das 100 ovelhas? As 99 que estavam curadas e sãs ficaram ali. Ele foi atrás daquela que estava perdida, desgarrada, e trouxe de volta. E tanto Jesus quanto o rebanho recebeu aquela igreja com alegria. Aquela ovelha que chegou ali veio com alegria. Então as ovelhas somos nós, irmãos. Aí aquele jovem, então, ele vai lá, ele passa a comer lavagem, que a Bíblia fala de bolotas, que os porcos comiam. Ele volta assim meio desanimado, mas ele volta. Teve um dia que ele teve força, levantar-me-ei e voltarei a ter com meu pai. E ele pensou talvez com medo do pai dele não aceitar ele, mas quando ele chegou teve até a festa para ele, aleluias. Então, meu irmão, você talvez que está desanimado, né? Você fala assim, será que o Senhor verdadeiramente Ele perdoou todas as minhas falhas, meus pecados lá do passado? Perdoou. Agora talvez você ainda precisa falar com o Senhor coisas que você mesmo não se perdoa lá do passado, que está dentro de você, que você precisa perdoar alguém, liberar o perdão para aquela pessoa que você te fez mal no passado, que falou mal de você, ou que te machucou espiritualmente, ou te machucou no corpo físico mesmo, ou falou mal de você, alguma coisa assim, e você hoje é de Deus, você precisa liberar o perdão para aquela pessoa. Ah, mas eu não converso mais com ela. Procura ela e pede perdão para ela. Mesmo que ela não te perdoar, você fez sua parte de filho de Deus. Aleluias. Aí você está liberado daquela vida, daquela alma, porque você precisa perdoar, porque nós não queremos o perdão de Deus, nós também devemos liberar o perdão também para os outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, diz a palavra do Senhor. Irmãos, e logo depois de Jesus ser batizado, Deus mostra para Jesus o que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer, e que ela é poderosa. Igreja poderosa, eu falo com você aqui nessa noite. Nós temos uma capacidade impressionante que nós não podemos nem medir, não tem peso, não tem como medir ou pesar essa capacidade, porque essa capacidade ela é espiritual, mas está dentro de nós. Porque quem tem Deus tem poder, tem autoridade sobre os inimigos. Quem tem Deus tem poder, irmãos. Você tem poder através da sua oração, tem poder. Você tem autoridade para muita coisa, para curar enfermos, para expulsar demônios. Você tem poder, porque Deus está dentro de você, aleluias. Então, amados, Jesus, ele precisava então passar por uma experiência, porque então ele sai para o ministério com 30 anos de idade, e ele precisava agora estar cheio do Espírito Santo, e ele precisava passar por provações, precisava passar por tentações, porque para saber o Deus que ele estava servindo, para ele entender o Deus que ele estava servindo, o Deus que estava cuidando dele. Nós precisamos entender e saber que tipo de Deus está cuidando de nós. Eu te falo que quem está cuidando de nós não é um tipo de, mas é o único Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo, aleluias, que tem cuidado de nós, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Marcos capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e logo o Espírito o impulsionou para o deserto. Então vamos lá. Para quê? Quem que o Espírito está falando? Espírito Santo, lá, letra maiúscula. Para mostrar para Jesus
quem era Deus, e para Jesus começar a observar que a vida espiritual com o próprio Deus não era fácil, mas que ele tinha autoridade sobre todo o mal. Aleluia. Então está lá, e logo o Espírito Santo o impulsionou, impeliu para o deserto. Então, amados, nós temos a autoridade, era um aprendizado. Então ele vai para o deserto e ele fica ali 40 dias. 40 dias. Então Jesus precisava saber qual Deus que estava no controle da vida dele, qual Deus que estava falando com ele. Então, amados, as adversidades da vida só nos traz crescimento. Só nos traz crescimento, porque são nas adversidades, você pode ter certeza que você que já ora muito nas adversidades, você ora dobrado, você busca mais a presença de Deus na sua vida, você chora na sua casa, você geme, você tem incerteza, você tem insegurança, você tem dúvidas daquilo que você está orando, se vai acontecer ou não, e o Espírito Santo falando, eu sou contigo, não tenha medo, tenha bom ânimo, falando com você, a todo instante, você, será que vai dar certo? Não vai dar. Aí daqui a pouco, não. Aí você vai na cozinha, você volta, não vai dar. Aí Deus fala, tenha bom ânimo, eu sou contigo, levanta-te. O Espírito Santo vai ministrando a palavra no seu coração, porque tem gente às vezes passa a noite sem dormir por causa de uma decisão que está para sair na justiça, uma sentença que está para sair na justiça no outro dia, uma coisa que tem para resolver. Então, amados, a pessoa ora, mas a fé dela está limitada diante da situação que ela está passando, seja uma cirurgia que alguém da família está para fazer lá no hospital. Vai começar às 14 horas, vamos entrar em oração. Vamos entrar em oração, tá certo. Mas, não, a mamãe já está com 100 anos, não vai dar certo não. 100 anos não vai dar certo não, ela não vai escapar dessa. É uma cirurgia muito delicada, já está com 100 anos, está com 90 anos, não vai dar certo não. Pois eu te falo, para Deus todas as coisas são possíveis. Vês a sua mãe com 100, 101, 102, 110 anos, sai do hospital e você com 20, 30 vai embora, sem nada, você cai e morre. A vida e a morte estão nas mãos de Deus, seja do neném que está nascendo, ou talvez aquele que nem vai nascer, já vai nascer sem vida, ou do mais velho, está na mão de Deus. Nós ficamos aqui, o tempo é de Deus, o tempo é de Deus, o tempo que a gente vai ficar aqui. Que eu vou tomar vitamina, eu vou tomar todos os cuidados que tem que tomar, vou fazer isso, que eu quero viver até os 100 anos. Irmão, eu acho sim, tenho certeza, nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, sim. Ninguém está falando para descuidar de nada, vou parar de tomar remédio, o pastor Moisés falou para não precisa tomar remédio de nada, não é isso que eu estou falando não. Continua tomando seus remédios, porque a gente precisa fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte, mas isso não vai prolongar nem diminuir, sabe? Quem está no controle disso tudo é Deus, aleluias, é Deus. Eu só compro remédio de ponta. Eu ouvi uma senhora falando no ponto, não tomo esse remédio de tal lugar não, que isso aí é farinha de trigo, não sei o que. Eu só compro remédio e não é genérico, não, só compro remédio de ponta. Eu pensei com ela, falei assim, ela não sabe se essa irmã que está tomando remédio que é farinha de trigo, se essa irmã tem um Deus todo poderoso, que se ela soubesse mesmo, nem remédio ela não precisava tomar, que ela vai viver até os 100 anos, sem remédio nenhum, se for o caso. Deus é que sabe. E a outra lá tomando remédio de ponta, conforme ela falou, vai embora com remédio de ponta e tudo. E se ela não estiver na presença de Deus, vai descer de ponta também. Tem isso também. Irmãos, então as adversidades só nos traz crescimento e busca incessante do poder de Deus na nossa vida. 1 Coríntios 10:13 deixa também uma certeza sobre isso, sobre as tentações que a igreja passa. 1 Coríntios 10:13 está lá: não veio sobre vós igreja, sobre vós, pastor Moisés, tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, aleluia. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar, aleluia. Está vendo, irmão? O nosso Deus,
todo passo que você dá, você está pisando ali, Deus já pisou. Onde você pisa, Deus já pisou e já limpou, já lhe deu livramento, já limpou tudo que tinha de armadilha para você passar. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, Deus já chegou na nossa frente. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, amados, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Nós não podemos desanimar, mas ficar firme com o Senhor. Precisamos, igreja, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. Nós não podemos ser condutor da nossa própria vida, mas deixar Deus conduzir a nossa vida, aleluias. Deus conduzir a nossa vida, aí nós não vamos fazer errado. Não vamos fazer errado. O inimigo, ele não desistiu do pastor Moisés, do pastor Daniel, de cada irmão, ele não desistiu não. Ele é astuto e tudo que ele faz com eficácia, diz a palavra do Senhor. Ele é eficaz em tudo que ele faz para destruir a igreja, para destruir sua vida, destruir seu casamento, deixar tristeza no seu coração. Ele faz tudo com eficácia. Tudo que ele faz para destruir. Só que quando ele faz isso, tenta fazer isso com os escolhidos do Senhor, com os ungidos do Senhor, com os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, é fazer em vão, porque ele se levanta mais para cair de novo, aleluia. O mais próximo que ele chega perto da igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, é debaixo dos nossos pés, aleluias, porque nós somos o oposto dele. Ele é trevas e a igreja do Senhor Jesus é luz, aleluias. Irmãos, nós temos uma claridade tão grande aqui, não dessa lâmpada aí natural, dessa lâmpada qualquer, mas a lâmpada do Espírito Santo aqui na igreja, aleluias. Por quê? Porque cada um aqui, você está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então o inimigo, quando ele olha, ele nem pode olhar para você, mas quando ele consegue, assim, pelo menos virar o olho para você, ele já tem que virar o rosto, porque a lâmpada, a luz que está na sua face, faz o quê? Ele ficar cego. Então ele tem que viver no meio das trevas. Por isso que muitas pessoas estão indo para as trevas, aonde ele nada de abraçado, ele acaba com a vida da pessoa. Leva a pessoa para sepulcros no cemitério, para a cadeia, para as drogas, para o roubo, para a vida de crime, para a vida de prostituição, para adultério. Por causa de quê? A pessoa não enxerga que ela está se afundando. Um abismo puxa outro abismo, e a pessoa não enxerga que ela está no fundo do lamaçal. Quando é uma pessoa que nunca teve um relacionamento, intimidade com Deus, essa pessoa acha que está tudo normal. Ela acha isso e morre lá enfiada no barro. Mas quando é uma pessoa que saiu da maravilhosa luz do Espírito Santo e voltou para as densas trevas, onde ela estava e Deus tinha tirado ela de lá, ela consegue observar isso. Aí ela costuma falar assim: por que eu vou sair da presença de Deus? Ela fala: mas cadê a força para levantar? Cadê a força para ela voltar para a igreja? Cadê a força para ela voltar para a presença de Deus? Aí ela lembra daquela palavra: tem de bom ânimo, mas ela não tem ânimo mais. Ela está com a vida destruída. Esforça-te. Ela não consegue se esforçar mais, está lá no fundo do poço. Ela só sai de lá, irmão, por isso aí, ela só sai de lá pela misericórdia de Deus. Será que nós vamos deixar cada um de nós ficar nesse ponto, passar só pela misericórdia de Deus? O que a gente vai fazer lá no fundo do poço, no fundo do lamaçal, voltar lá no vômito, conforme faz os cães? Vamos ficar firmes com o Senhor Jesus aqui na segurança, debaixo das poderosas mãos do Senhor, aleluias. Para que você vai sair da proteção de Deus para ficar na mão do inimigo, que vai estragar, que vai acabar com a sua vida, que vai acabar com o casamento, que vai acabar com a vida dos seus filhos? Como seu filho vai te respeitar se você está fazendo algo errado, que está maltratando a mãe dele ou o pai dele? Como é que você vai dar exemplo para o seu filho? Como é que você vai ser espelho na sua casa? É difícil, irmão, mas não é impossível. Se Jesus venceu, nós também, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, aleluias, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ficar firmes. Marcos 14, 38, aleluias, glória a Deus.
Ficar firmes com Jesus. Aleluias. Marcos 14, 38. Vamos ver o que Deus fala para nós lá, irmãos. Aproveitar o tempo. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Então, vamos vigiar primeiro. Depois nós vamos orar. Ah, vou orar, não, vigia primeiro para ver se está certo aquilo. Talvez você vá orar por uma coisa que Deus não pode colocar na sua mão, que você vai sair da presença dele. Então vigia primeiro. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Misericórdia. E aí, irmãos? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que negar a carne e nos fortalecer no Espírito Santo. Nós temos que negar a nossa carne de qualquer jeito. De qualquer jeito. Tem laços, irmãos, que é difícil sair. É difícil sair, mas não é impossível. Irmãos, o inimigo tem usado muito a sedução, a sensualidade, para destruir tanto marido quanto esposa. E está fácil de fazer isso, porque no cada dia que nós estamos vendo aí, as roupas estão sumindo do corpo. Parece que um dia eu até brinquei com o irmão, falei assim, será que nós estamos voltando para o jardim do Éden? Onde Adão não tinha roupa, nem a irmã dele em Cristo, vamos dizer assim, porque antes era irmã, ele via ela, respeitava e não conseguia ver maldade, que eles eram o quê? Limpos, eles não eram pecadores até eles virarem pessoas desobedientes à palavra de Deus. Então ele via ela como uma colega, um amigo, uma irmã em Cristo. E Deus visitava Adão, conforme nós falamos, visitava. Adão, toda tarde Adão conversava com Deus. Deus descia lá e conversava com Adão. Então, amado, até chegar o dia que os olhos dele foram abertos através do pecado. Então, o que nós estamos vendo aí? A cada dia está piorando as coisas. A cada dia as coisas estão piorando. No inverno, você vê uma micro roupa. Tá? As irmãs que estão aqui sabem o que eu estou falando. No inverno você vê uma micro roupa. No verão você não acaba não vendo nada. É verdade. Pastor Moisés, você está falando isso aí, né, na rede social. É verdade. Você que é de Deus, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você pode ter certeza. É isso que vai acontecer daqui para frente. Não melhora mais. Daqui para frente é só piorar. Por isso nós temos que ficar preparados para a volta do Senhor. E para estar preparado é lâmpada acesa e botija cheia, aleluia. Senão nós vamos ficar, irmãos. Vamos ficar, mas não é para desfrutar disso aí não. A princípio vai ser um mar de rosas os 3 anos e meio da grande tribulação. Mas depois dos 3 anos e meio para lá, você vai ver. Se você quer ir para o céu, para o inferno vai ter uma segunda chance. Mas é com ranger de dente, é com sofrimento, é com perseguição, é com cadeia, é com matança, derramamento de sangue, é com fome. A Bíblia fala lá de cavalo branco, né, que a pessoa fala, é branco, é coisa ali. Não, ali é o falso profeta. Que é o cavalo branco, para enganar as multidões, saiu para enganar as multidões, falando que é bonzinho. Depois vem lá cavalo amarelo, né, que é muito derramamento de sangue, é guerras. Nós estamos vendo já acontecer aí. Depois vem o cavalo preto, que fala de muita fome e mortandade. Isso tudo vai acontecer. Mas a igreja, logo no início disso aí, a igreja vai ser arrebatada, aleluias. Nós vamos sair daqui, aleluias. Quem quer ficar para ver se é verdade isso aí? Quem quer ficar para ver se é verdade isso aí? Ah, a Bíblia quem escreveu foi homem. Então, sai da presença de Deus, fica aí. Você vê o cavalo amarelo, você vê o cavalo preto, é simbólico esses cavalos, né? Mas o que está escrito que vai acontecer. Muito derramamento de sangue, muita fome sobre a terra. Então, amado, o pastor Moisés não quer ficar não. Quem quer ficar aí? O pastor Moisés não quer não. Ó, só eu que estou levantando a mão. O pastor Moisés não quer ficar não. Está indo embora. Ninguém levantou a mão não. Então, amados, o poder do Espírito Santo é muito grande. Ele é tremendo. Quando a gente fala isso, a pessoa assim, mas eles falam sempre isso na igreja. Então vamos provar. Vamos provar. Atos 4:31.
Atos 4:31. Olha só, quando a igreja ora com fé, ali com intimidade, relacionamento, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, lá Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, o lugar que eles estavam orando tremeu. O lugar que eles estavam orando tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, eu te falo, você que já está cheio do Espírito Santo, quando você ora, a sua oração estremece o inferno, aleluias. Está vendo? O lugar tremeu, a casa, o lugar lá tremeu. Olha o poder de Deus, irmãos. Você orando, está falando, você não está dando notícia, você não está dando paulada, você não está empurrando, não tem máquina empurrando parede, a casa tremeu através da oração, através do poder de Deus que desceu sobre aquele lugar e encheram ele do Espírito Santo, aleluias. Ele é tremendo, Deus é tremendo, aleluias. Quem é a ovelha aqui? Quem é a ovelha aqui, aleluias? Opa, agora já teve uma vigilância maior aí, glória a Deus. Então vamos ver lá, João 10:27, aleluias. Já estava até ficando assustado, né? Ele fala que tem ovelha, aquele montão de gente levantou a mão, glória a Deus, aleluias. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Temos que dar ouvido à voz de Deus. E eu conheço-as e elas me seguem. Irmãos, então está falando aqui que o Senhor, Ele nos conhece. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe como você está agora nesse momento. Ele sabe o que você veio buscar. Ele sabe se você está rindo para nós, mas por dentro você está chorando. Ele sabe se você está sangrando, interiormente sangrando. Ele sabe como está o seu coração nesse momento. Ele sabe se você está ansioso. Ele sabe que Ele conhece a gente. Mas está falando, as minhas ovelhas eu conheço. E elas me seguem. Elas me seguem. Então nós temos que seguir aquele que vai nos socorrer, aquele que vai nos ajudar, aquele que vai nos proteger, aquele que vai nos auxiliar, aquele que vai enxugar nossas lágrimas. Nós temos que seguir o nosso bom pastor, aleluias, o Senhor Jesus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Então vamos lá, ainda tem mais bênção para nós. O 28, João 10:28. E dou-lhes a vida eterna. Olha o que ele está prometendo para nós, irmãos. Não é homem não que pode amanhã, você não vou te dar mais não. Pastor Moisés, eu te falei, mas não vou te dar mais não. Fiquei com raiva de você, que você não me deu carona, não vou te dar mais não. E dou-lhes a vida eterna. É Deus que está falando. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tira você da mão de Deus, não, meu irmão. Ninguém tira você da mão de Deus, não, meu irmão. Você que está aqui, mas aquela pessoa que está lá fora, que ela que saiu da presença de Deus, Ele jamais vai colocar a gente para fora. Ninguém tira, a pessoa que sai. Ninguém tira da mão de Deus. O diabo não te tira da mão de Deus. A pessoa que dá vazão, né, o sussurro do diabo e sai da presença de Deus, mas ninguém tira. A pessoa é que sai. É ela que sai. Está bem explicado aquilo ali. Irmãos, então nós precisamos entender que quem sai, aí vem o sofrimento. A pessoa fica andando sem direção, a pessoa fica perdida, a pessoa, ela não tem paz. Nós podemos falar aqui mesmo da vida de Sansão, que nós falamos no começo, que o Espírito Santo se apoderava, se apossava dele possantemente. O que é isso? Grandemente. Podemos falar que quando ele não seguiu aquilo que Deus tinha ordenado para ele, ele desobedeceu aquilo que foi ordenado para ele fazer, que era salvar o povo de Deus das mãos dos filisteus. O que aconteceu com ele? A primeira coisa que o inimigo fez com ele foi cegar ele. Sansão então foi cego.
Quer dizer, vão cegar ele, porque se a força dele voltar, ele não vai saber onde a gente está. Ele vai olhar para um lado, a gente mete a espada nele no outro lado, ele está cego. Então a primeira coisa que o inimigo faz, irmão, quando você sai da presença de Deus, te cegar. Você não acha mais a casa de Deus. Não é só aqui não. Em outro lugar que tem umas igrejas abençoadas, aí tem um montão de igrejas abençoadas, e tem outras igrejas também que a gente não pode nem indicar. Mas tem muitas igrejas abençoadas, pastores abençoados por aí. Mas você não acha mais a casa de Deus, porque você está cego. Outra coisa, Sansão depois ele ficou preso e passou a andar em círculo, virou escravo. Ficou cego, começou a andar em círculo e também virou escravo. E ficou assim, vários anos. E a força dele, conforme nós sabemos aqui, não estava no cabelo, estava na obediência. Mas Deus abandonou Sansão? Não. Ele foi pagar um preço pela desobediência. Ele foi ter um tratamento com Deus, aonde Deus jamais queria levar Sansão. Às vezes nós pagamos um preço, né, num lugar onde Deus jamais queria nos colocar, mas nós caminhamos a passos largos para lá, fazendo as nossas vontades, a vontade da nossa carne, dando ouvido ao sussurro de Satanás. Então, amados, aí Deus estava dando tratamento a ele, fazendo tratamento. Quando é que Sansão conseguiu cumprir aquilo que foi determinado para fazer, que ele foi consagrado nazireu para fazer aquilo? Navalha não podia passar na cabeça dele, nem bebida forte podia entrar na boca dele. Justamente no Coliseu de Dagon, é onde se reuniram mais de 3.000 pessoas. Aí Sansão vem sendo amparado, acorrentado, e ele fica perto dos pilares de sustentação daquele templo de Dagon, do deus Dagon que os filisteus serviam. E ali Deus já tinha cumprido a sua pena, já tinha cumprido o seu castigo, que ele procurou. Ele, Senhor, se o Senhor estiver me ouvindo mais uma vez, me dá força para me fazer aquilo que foi ordenado para me fazer. Dá força agora, coloca a força nos meus braços agora. E ali Deus ouviu Sansão. Deus voltou com ele a força, ele balançou os pilares daquele templo, e ali aquilo caiu por terra, matou mais de 3.000 filisteus, mais que ele tinha matado quando ele estava em vida. Está vendo, irmão? Mas ele precisou passar por isso. Não seria, ele julgou Israel durante 20 anos, ele foi juiz em Israel durante 20 anos, não precisava daquilo, mas entrou as paixões da carne, entrou o seu próprio entendimento, porque toda vez que ele orava, o Espírito Santo apossava dele. Mas a partir do momento que ele foi desobediente, o Espírito Santo parou de visitar Sansão. Nós já temos uma grande vantagem que teve Sansão. O Espírito Santo, nós falamos no começo, para você não esquecer. O Espírito Santo, ele não nos visita, não. Ele já habita em nós, aleluia. Ele é morador da nossa casa, aleluia, da nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor está falando contigo agora, neste momento. Então eu te falo, tem muitas pessoas, quando Deus começa a falar com ela fala assim: o Espírito Santo está me incomodando. Irmãos, é errado você falar isso, não está te incomodando não, ele está te alertando, você pode se sentir incomodado, porque quando você está errado, ou por que quando você está errado? Talvez o Espírito Santo fala assim: pastor Moisés, vai lá na casa do pastor Daniel, vai lá conversar com ele e ora para ele, conversa um pouquinho com ele, ora para ele. Não vou não, pastor Daniel, meu pai na fé, é um homem de oração. Aí eu começo a falar com Deus: não, eu não vou não, porque chegar lá, o que é que eu vou falar com ele? Não, a gente sabe que Deus coloca a palavra na nossa boca, e Deus sabe por que a gente tem que ir lá, e às vezes a gente reluta contra a voz de Deus. Jesus ouviu a voz de Deus aqui, nessa lama aqui, a voz de Deus foi ouvida, e ele escutou Deus falar com ele: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me compraz, aleluias. Então, amado, Deus, ele não incomoda ninguém, ele está alertando que você precisa fazer algo. Ele está alertando que você precisa fazer algo. Mas é preciso dar ouvido à voz de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 ao 10. Para a gente entender aí. Tirar aqui, 1 Samuel, versículo 3 até o 10.
Estando também Samuel já deitado, presta atenção que a gente está encerrando para a gente orar. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli, porque ele morava lá no templo, e o sumo sacerdote lá, o senhor dele era Eli. Então Samuel corre até Eli, achando que Eli que estava chamando ele. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e deitou. Samuel, né? E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli de novo. Ele não estava identificando que não era Eli que estava chamando ele, mas era Deus. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, ele era criança. Ele não conhecia o Senhor, e Deus já estava falando com ele. Então ele conhecia a voz de Eli, o seu Senhor, que ele morava lá dentro do templo. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, que ele era criança. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui. Olha a obediência também do menino ao seu senhor humano lá, Eli. Porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Vamos ver o outro lá, 10. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Vamos ler o outro, isso. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Está vendo? Aí ele já sabia que era Deus que estava falando com ele. Ele era criança, porque quem lembra da história de Samuel, a mãe dele, quem que era a mãe dele? Ana. A mãe dele disse: ela era estéril. Se eu tiver um filho, assim que ele desmamar, eu vou entregar ele para o templo. Ele entregou no templo onde estava Eli. Então ele conhecia a voz de Eli, mas a voz que estava chamando ele era a voz de Deus. Então ele foi consagrado desde pequeno, lá no templo ele foi consagrado a Deus, e foi um dos grandes profetas de Israel. Está vendo, irmãos? Quando a pessoa é criada na presença de Deus, Deus fala. Ele chamou 3 vezes. Às vezes Deus está falando com a gente não dá ouvido, né? Porque a gente pensa que eu estou pensando isso, tem que ir lá na casa, né, do irmão do pastor Leandro. Eu vou lá na casa do pastor Leandro, mas não vou lá não, que talvez a irmã Alessandra vai ter que fazer um bolo para mim comer lá, vou atrapalhar ele, né? Qualquer hora eu vou aparecer lá, mas eu vou querer bolo. Então, aí eu falo assim: não, vou incomodar, eu vou lá, mas talvez naquela hora e que está precisando. Não sei se já aconteceu com vocês assim, mas já aconteceu comigo chegar em casa e você veio na hora certa. Eu falando: eu vim porque Deus mandou eu vir aqui. Eu fui incomodado em casa, eu fui lá na casa da pessoa. Entendeu, irmão? Inclusive eu passei uma noite de sábado para domingo, foi 1h da manhã, eu cheguei na casa da pessoa, saí 6h10 da manhã do domingo, expulsando demônio na cada casa. Pessoas da igreja, tá? Deus sabe. Então chegamos lá na hora certa, em nome de Jesus. Irmãos, precisamos estar cheios do Espírito Santo para podermos permanecer na presença de Deus. Muitas são as investidas de Satanás sobre a igreja, mas muita mesmo, todo dia. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. É o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que tem sustentado cada um de nós de pé na sua presença. Aleluia. Jesus, conforme nós falamos, Jesus permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com ele ali, as feras. Quem que é a fé de Satanás? Os demônios. Estava Satanás e os seus demônios. Nós lemos lá em Marcos capítulo 1, versículo 13. Os demônios. Mas os anjos do Senhor o serviam. Estava lá Satanás e as feras com ele. Olha lá.
E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras, entre os demônios. E os anjos os serviam. Então, no maior problema que você estiver ou estiver enfrentando, a maior adversidade seja essa que você está passando, os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, aleluia. Tem acalmado o seu coração, tem tirado a ansiedade que tem em você e te mostrado assim, você vai vencer, porque a Bíblia fala que você é vencedor, mas esse problema aí que você está passando, vai passar, porque eu sou Deus, eu te protejo, eu te ajudo e te sustento com a destra fiel da minha justiça, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Já vamos orar em nome de Jesus. Então, amados, dentro de nós, você pensa assim, tem aqui 2 rins, 2 pulmões, um fígado, um coração, tem isso, tem aquilo, e etc, um montão de coisa. E às vezes você esquece do principal, que a Bíblia fala que nós temos muito mais do que isso dentro de nós. A Bíblia fala que Jesus dizendo assim, lá está em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, aleluia. Nós temos um rio de água viva dentro de nós, aleluia, coisa que o médico humano nunca vai enxergar. Ele abre a gente, o rio está lá, ele fecha a gente, o rio está lá, mas ele não vê, a não ser quando é um servo do Senhor. Fora disso, eu não posso operar esse rio de água viva, porque ele vai operar Deus? Não vai. Mas esse rio de água viva está dentro de você, meu irmão, dentro de você, minha irmã, aleluia, dentro do pastor Leandro, aleluia, glória a Deus. Então, amado, você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, você está cheio do Espírito Santo, minha irmã. E para fechar, agora eu prometo que é para fechar, fazer igual o pastor Daniel, mais uma coisa, quando vier vai dar 9 horas, vamos lá. Mas é Deus falando, eu estou até encurtando aqui, só vou ler aqui o versículo que a gente nem vou comentar, para a gente estar orando. Glória a Deus. Filipenses 3,20, para a gente encerrar em nome de Jesus, colocar de pé e encerrar. Glória a Deus. Mas, irmã nossa, hein? A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluias. A nossa cidade não é aqui, a nossa cidade não é no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, não é em Nova York, não é em Berlim, mas nossa cidade está nos céus, aleluias, da onde esperamos nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluias, que vai nos buscar, e nós vamos morar com Ele para toda a eternidade, aleluias. Ele tem cuidado de nós, Ele tem verdadeiramente nos ajudado, Ele tem enxugado as nossas lágrimas, aleluias, glória a Deus. Coloque-se de pé, igreja, aleluias, Deus está aqui, aleluias, aleluias. Eu creio que Deus falou com você nessa noite, que tem jeito sim, aleluias. Abra sua boca, meu irmão, vamos começar a orar, a falar com Deus nesse momento. Meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por essa palavra abençoada, meu Deus. Senhor, nós sentimos a necessidade a todo instante, meu Pai, do novo nascimento, meu Pai, Senhor, de renunciar, meu Pai, às vontades da carne, renunciar ao mundo, meu Deus, e ter uma vida santa, meu Pai, e ter uma vida cheia do Espírito Santo, meu Deus. Enche, meu Deus, enche esse irmão, enche essa irmã, meu Deus, derrama a tua unção sobre nós, ó Pai. Sentimos, ó Pai, a tua presença muito forte aqui nessa noite, neste lugar. Tem jeito para essa pessoa que está nas drogas, tem jeito para essa pessoa que está nos caminhos tortuosos, porque o Senhor está trabalhando, o Senhor tem cuidado de nós, aleluias, ó Pai. Enche, Espírito Santo, enche essa botija que está pela metade, acende essa lâmpada que se apagou, meu Deus. Espírito Santo, toca, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, na igreja. Suricanta labalaias, agora chura decanta-las. Deus está aqui, abre a tua boca, irmão, é hora de falar, é hora de buscar o Senhor, é hora de clamar. Enche, 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 meu Deus, enche essa pessoa que está nos ouvindo, meu Pai, pelas redes sociais, meu Deus. Enche agora essa casa, meu Deus, que haja transformação, que haja mudança, meu Deus. Começa a trabalhar nessa casa, começa a trabalhar na vida desse jovem, começa a trabalhar na vida desse homem, começa a trabalhar na vida dessa mulher, meu Deus. Enche, meu Deus, derrama a tua unção sobre nós, derrama o teu poder sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Santo,
santo, santo é o Senhor, 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 Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor está nos tocando. Ah, Deus, enxuga essa lágrima, meu Deus. Ah, Senhor, cura essa ferida, meu Deus. Sabemos que o Senhor está aqui, meu Pai. O Senhor está nos tocando, meu Deus. Fala conosco, meu Deus. Continua a falar, meu Deus. Nos fortalece, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluias. São os vencedores. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluias.